Amados irmãos, muito boa noite a todos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Deus que tem cuidado de nós a cada instante. Nós queremos agradecer aos amados irmãos que têm acompanhado todas as noites a nossa transmissão. Muito obrigado pela sua presença. Muito bem, queridos, são 19 horas e 30 minutos. Nós vamos iniciar então esse nosso momento orando, colocando diante do Senhor os nossos pedidos de oração, pedindo ao Senhor Deus, então, que atenda as nossas orações, que ouça, então, as nossas petições. Aí aonde você está, quero lhe convidar nesse momento, feche seus olhos, eleve seu pensamento ao Senhor, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, pedindo a Deus que entre com providência, que cure os enfermos, que restaure a condição econômica daqueles que estão necessitados. Oremos. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela certeza que temos de que o Senhor ouve as nossas orações. E queremos, ó Pai, apresentar diante do Senhor cada um desses pedidos. Queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a família da Marta. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar este lar. Nós não sabemos, ó Deus, qual é a necessidade desta família, mas o Senhor sabe. E é por isso, ó Deus, que apresentamos esse lar diante de Ti. Oramos também, ó Deus, pela saúde da Tua serva Márcia. Ela tem sentido dores estomacais e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa curá-la, ó Pai, para a glória do Teu nome. Abençoe também o lar da Tua serva, seu esposo, seus filhos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a cuidar desta família. Oramos, ó Deus, também pela família do pastor Lencina, pela sua recuperação, pela recuperação de Glória, sua esposa também. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe suas filhas, que o Senhor continue, ó Deus, a cuidar do teu servo, restaurando a saúde do teu filho. Lembramos, ó Deus, também do teu servo Ailton. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa curá-lo também, ó Deus, desta enfermidade. Que o Senhor, ó Deus, venha restaurar a sua saúde. Nós clamamos por ti, ó Deus, porque tu és o médico dos médicos, ó Pai. E sabemos que nenhuma medicação, nenhum tratamento terá efeito se o Senhor não abençoar. Pedimos também, ó Deus, pelo teu servo Mário, pela tua filha Judite. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha cuidar destes, ó Deus, apesar da avançada idade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os sustente. Pedimos, ó Pai, que a tua boa mão os guarde e proteja de todo o mal, Senhor. Rogamos também, ó Pai, a tua bênção, a família da Miriam, seu esposo, seus filhos e netos, que o Senhor abençoe o lar da tua serva, Pai, que nesta noite clama por socorro e por misericórdia. Nós não sabemos, ó Deus, ao certo o que esta família precisa, mas o Senhor sabe, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha se compadecer deste lar. Oramos, ó Deus, também pela família da Lorena, ó Deus. Nós estamos tristes, ó Pai, a saber que tantas pessoas, ó Pai, do lar da tua serva estão contaminados com o Covid-19. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa curá-los, ó Deus, tirando deles, ó Pai, toda esta enfermidade, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha livrar esta família de todo o mal. Oramos, ó Deus, também pela família do Tomé, pelo próprio Tomé, pedindo, ó Deus, que o Senhor abençoe grandemente este lar, a tua serva, Deus, a Denilza, ó Deus, a Tamires, o Renato. Abençoe de uma forma muito especial a cada um destes, ó Deus, que são tão amados e tão queridos, ó Deus, por toda a nossa igreja. Oramos, ó Deus, em especial pela Lana, que como médica, ó Deus, tem a responsabilidade de cuidar de pessoas doentes. Pedimos, ó Deus, que o Senhor aguarde, que o Senhor a proteja. Não permita, ó Pai, que a tua filha também fique contaminada, infectada, mas antes, ó Deus, que a tua boa mão possa guardar a tua serva, ó Deus. Oramos também pela tua serva Marisa Duran. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a sua saúde, que o Senhor tire, ó Deus, toda a enfermidade, todo o mal-estar que ela tem sentido, ó Pai. Rogamos, ó Deus, também que o Senhor venha de uma forma muito especial abençoar o Vanor, também a sua filha, o seu neto, ó Pai, o seu genro, toda a sua casa. Que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando deste lar. Oramos também, ó Deus, pela vida do Rômulo, que segue, ó Deus, internado em Porto Velho. Sabemos, ó Deus, quão delicado é o caso do Rômulo,
mas sabemos que para o Senhor não há impossíveis. Sabemos, ó Deus, que o Senhor pode reverter toda essa situação. E é por isso, ó Deus, que pedimos, ó Pai, que o Senhor possa tirá-lo daquele leito de enfermidade, restaurando, Senhor, a sua saúde. Oramos também pela família da Elisandra, pedindo a Deus que o Senhor abençoe grandemente, ó Deus, esse lar. Não sabemos também, ó Deus, qual é a necessidade, mas o Senhor sabe. E rogamos, ó Deus, que a tua providência, ó Pai, venha suprir as necessidades daquela família. E oramos também, ó Deus, pela vida da Cleidiane e do Egídio, que são pedidos apresentados, ó Pai, pelo nosso irmão José Luiz e a nossa irmã Celina. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa cuidar, ó Pai, deles, restaurando, ó Deus, a sua saúde e suprindo também todas as suas necessidades. Oramos, ó Deus, em favor de nossa cidade. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa prefeita e toda a sua equipe, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria em cada decisão, em cada passo, a fim, ó Pai, de que nós possamos ter o melhor, ó Deus, como cidadãos dessa cidade. Oramos, ó Deus, também em favor do nosso estado, do nosso país. Suplicamos, Pai, clamamos que o Senhor nos ajude a vencer esta enfermidade, ó Pai, que o Senhor possa providenciar uma vacina, a cura, Senhor, para que não hajam mais mortes, ó Deus, provocadas pelo Covid-19. Nós buscamos ao Senhor porque cremos nisso, porque temos fé. E sabemos, ó Deus, que Tu és misericordioso, que Tu és bom e que o Senhor ouve e se compadece do clamor daqueles que guardam o Teu nome, Senhor. E agora que vamos ouvir a Tua palavra, fala, Senhor, ao nosso coração, é o que nós Te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao versículo de número 19. Provérbios 6, de 16 a 19. Você que está acompanhando a nossa transmissão, eu gostaria de pedir que você ficasse aí até o final da nossa mensagem. Nossa mensagem tem a duração de 15 a 20 minutos, mas é um momento muito importante, um momento em que Deus fala ao nosso coração. Então, não faça ouvidos mocos, não perca a oportunidade de ouvir o Senhor falar contigo nessa noite. Nós cremos que quando alguém prega fielmente a palavra do Senhor, é Deus quem fala e não o homem. E a nossa oração, o nosso desejo é que Deus fale através de mim, que eu possa ser um mero instrumento de edificação para a sua vida nessa noite. Então, vamos ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração nessa noite. Provérbios capítulo 6, de 16 a 19. Provérbios 6, de 16 a 19. A palavra do Senhor assim nos diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. 19. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Meus amados irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? O que será de nós? A pior coisa que nós podemos fazer, amados irmãos, em nossa história, em nossa existência, em nossa caminhada, é aborrecermos ao Senhor. É acendermos a ira de Deus contra nós. E como é que nós podemos aborrecer ao Senhor? Como é que nós podemos acender a ira de Deus contra nós? Quando nós fazemos ouvidos surdos à sua palavra, quando negligenciamos os seus ensinos, quando desprezamos os seus preceitos, quando conhecedores da verdade, simplesmente rejeitamos a sua palavra e passamos a viver no pecado, passamos a desobedecer, a viver de forma rebelde a Deus e a sua vontade. Porque somos filhos, Deus nos corrige. E a correção do Senhor, ela é pesada. Quando o Senhor nos corrige, Ele nos corrige porque Ele nos ama, mas dói. E a gente pode evitar a dor. A gente pode evitar passar pela correção divina. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos ser filhos obedientes e não filhos rebeldes. Filhos rebeldes fazem com que os seus pais fiquem muitas vezes irados. E a pior coisa que pode acontecer a mim e a você é Deus ficar irado por causa da nossa desobediência.
Nós vamos ver nessa noite, meus amados irmãos, 6 coisas que aborrecem ao Senhor e a 7ª coisa que Deus abomina no seu interior. Vejamos 6 coisas que o Senhor fica profundamente aborrecido quando eu e você praticamos. Primeira coisa que aborrece profundamente ao Senhor é a soberba. O texto fala de olhos altivos. Olhos altivos é você olhar uma pessoa de cima para baixo, você se julgar melhor do que o outro, você ser tomado pelo orgulho, pela arrogância. Deus, ele se aborrece do arrogante. Deus se aborrece da pessoa com jactância no coração. Deus, ele não gosta da pessoa que é soberba. Antes, a palavra do Senhor diz que Deus, ele faz comunhão com o humilde de espírito. Deus, ele faz comunhão e anda junto com aquele que é quebrantado, que tem o seu coração humilhado. E quando nós falamos de pessoa humilde, nós não estamos falando de condição econômica e financeira, mas humildade é um estado de espírito. É você não se achar superior a ninguém e também não se achar inferior a ninguém, mas você pensar de forma conveniente acerca de si mesmo. O humilde, ele não é arrogante, ele não se acha melhor e maior do que os outros. Ele sabe o seu valor diante de Deus e ele vive de forma conveniente que agrada ao Senhor. A segunda coisa que aborrece ao Senhor é a mentira. O texto fala sobre língua mentirosa. Deus não tem parte com a mentira. A mentira não pode ser vista por mim e por você como uma alternativa para resolvermos os nossos conflitos. Não existe nada que justifique a mentira, não existe boa mentira. A palavra de Deus nos ensina que Satanás, ele é o pai da mentira. Desde o início, Satanás mente. E Satanás, ele ensina aos seus filhos a mentir. Toda vez que nós, muitas vezes, mentimos, nós deixamos de nos identificar como filhos de Deus e passamos a nos identificar como filhos do diabo. Eu não estou falando aqui que a gente perde a salvação, que isso aqui fique bem claro, e nem que nós nos tornamos filhos das trevas. Mas que eu e você precisamos entender nessa noite é que quando nós mentimos, nós estamos caminhando nas trevas. A mentira não faz parte da vida do cristão. O cristão, ele precisa andar na luz, e andar na luz é sempre falar a verdade. Não se esqueça disso. Deus fica profundamente aborrecido quando ele ouve dos lábios dos seus filhos palavras mentirosas, palavras enganadoras. A terceira coisa que Deus aborrece é a violência. Deus, ele não aceita a violência. O texto fala sobre mãos que derramam sangue inocente. A ideia que nós encontramos aqui no texto é a violência contra aquele que não tem nenhum tipo de resistência, contra aquele que não pode se defender. É claro que o texto aqui fala sobre a violência feita pelas mãos, mas eu e você também podemos aplicar com a violência verbal, e eu e você sabemos que muitas vezes a minha palavra, a sua palavra, fere, dói e machuca muito mais do que uma agressão física. Nós precisamos pedir ao Senhor Deus que guarde os nossos corações, que não permita que nós sejamos violentos fisicamente ou até mesmo verbalmente, que dos nossos lábios venham fluir palavras que edifiquem, palavras que consolem, palavras que tragam conforto e orientação, não palavras de morte, não palavras de violência, não palavras de destruição. Toda vez que Deus vê um dos seus filhos sendo violentos, ele fica profundamente aborrecido, principalmente quando essa violência ela é direcionada, ela é dirigida contra aqueles que não têm nenhuma condição de se defender. A quarta coisa que aborrece ao Senhor é a maldade no coração. O texto fala, coração que trama projetos iníquos. Nós somos movidos por aquilo que está no nosso coração. As nossas ações são reflexos daquilo que está dentro da nossa alma. São reflexos do nosso homem interior.
E o servo de Deus, o filho de Deus, ele não pode ter o coração entregue à maldade. A vingança, o ódio, o ressentimento, o desejar o mal, não pode ter lugar no meu coração e tampouco lugar no coração de qualquer um que serve a Deus. Eu gostaria que você, nessa noite, pudesse parar para refletir um pouquinho sobre como anda o seu coração. O que tem ocupado o seu coração? Você é uma pessoa vingativa? Tem alimentado o ódio? Você é uma pessoa má? Você deseja o mal a alguém? Lembre-se que quando você deseja o mal a uma pessoa, você não está pecando apenas contra aquela pessoa, mas você também está pecando contra Deus. Desejar mal ao próximo é pecar contra o Senhor. Desejar o mal a uma pessoa é fazer com que a ira de Deus também se acenda contra a sua vida. Deus, ele fica aborrecido quando ele vê no coração dos seus filhos o mal sendo planejado, o mal sendo arquitetado. A quinta coisa que acende a ira de Deus contra nós é a crueldade. O texto diz: pés que se apressam para correr, para fazer o mal. A crueldade se manifesta na vida das pessoas que se apressam em fazer o mal. Essa é a diferença entre crueldade e maldade. Você tem a pessoa que é má, que gera a maldade dentro do seu coração, e a pessoa cruel é aquela que tem a maldade no seu coração, mas ela tem pressa em executar o seu plano mau. Ela tem pressa em destilar o seu ódio, em praticar a maldade. Essa pessoa que tem pressa, que ela age rápido para prejudicar alguém, a palavra de Deus chama essa pessoa de cruel. Ela é cruel, e a palavra de Deus diz que o Senhor se aborrece daqueles que são cruéis, daqueles que têm pressa para colocarem rapidamente os seus planos maus, planos que foram desenvolvidos e arquitetados no coração, em prática. Em sexto lugar, Deus, ele se aborrece do falso testemunho. Deus se aborrece do falso testemunho. E o falso testemunho é aquela ação de inverter as coisas intencionalmente. A pessoa, ela é muitas vezes o responsável pela atitude má, mas ela se passa por vítima. E não somente isso, mas ele traz calúnia e difamação e desonra ao nome de uma outra pessoa. Aquele que pratica o falso testemunho é mentiroso. O seu objetivo é desonrar, é desqualificar, é manchar a reputação e a índole do servo de Deus. E Deus se aborrece muito quando ele vê, principalmente no meio do seu povo, pessoas que levantam falso testemunho contra o seu irmão, que proferem mentiras contra a sua irmã. Nós precisamos entender que Deus, ele se aborrece de todas essas coisas. Mas o texto termina falando de algo que é maior do que o aborrecimento de Deus. Essas 6 coisas o Senhor aborrece, mas a sétima, o texto diz que a sua alma abomina. E talvez você tenha aprendido assim, eu aprendi assim na minha infância, que para Deus não existe pecadinho e pecadão, mas existe sim. Na verdade, existem pecados que são mais graves, que afrontam de uma forma mais acentuada a santidade de Deus, que o Senhor tem maior peso na sua balança. E qual é este pecado mais grave? Qual é este pecado que o Senhor não apenas fica aborrecido, mas o texto diz que a sua alma abomina? O que promove intriga entre o povo de Deus. O que promove intriga é a expressão que nós encontramos, que semeia contenda entre os irmãos. Eu gostaria que você entendesse que a igreja, que é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, tem um valor muito especial para Deus. Deus, ele deu o seu Filho, o que ele tem de melhor,
para resgatar e salvar a sua igreja, porque Ele nos ama. E Deus não deixará impune aquele que promove intriga, que semeia discórdia, que promove separação, que traz briga, que provoca tumulto, agitação desnecessária, proveniente muitas vezes de inveja, soberba e arrogância junto ao povo de Deus, o que semeia contendas, o que espalha mentiras, o que difama com os seus lábios a reputação do seu irmão. Esse pecado é um pecado que Deus tratará. É um pecado que, como o texto mesmo diz, a alma do Senhor abomina. Já parou para pensar na força dessa expressão? A alma do Senhor abomina. A igreja, o corpo de Cristo, precisa caminhar em santidade, em retidão. Nós precisamos nos amar mutuamente, cuidando um do outro, zelando pela reputação um do outro, preservando o nome um do outro. Se porventura enxergarmos, virmos os nossos irmãos cometendo algum tipo de falha ou de pecado, como cristãos nós devemos repreendê-los em amor, a fim de que eles abandonem tamanha prática, que abandonem o pecado, que corrijam as suas vidas e voltem à presença do Senhor. Não semeando intrigas, não promovendo discórdias. Se porventura alguém nessa noite que está me ouvindo pensa o seguinte: olha, eu sou daquele que tenho prazer muitas vezes de entrar numa briga, eu tenho prazer muitas vezes de promover uma situação de conflito, porque infelizmente tem pessoas que pensam que isso é ser vantajoso. Saiba que aos olhos do Senhor, essa atitude dentro da igreja, corpo de Cristo, é algo abominável. Deus, Ele quer que nós vivamos em paz. Deus quer que nós vivamos pacificamente, que não haja guerra, que não haja contendas entre nós. Que Deus os abençoe. A melhor coisa que eu e você podemos fazer é andarmos em comunhão com Deus, é termos o Senhor ao nosso lado. Não aborreça o Senhor. Não vale a pena. Com Deus a gente não brinca. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se o Senhor for contra nós, o que será de nós? Vamos orar? Pai, nós pedimos que o Senhor nos guarde, ó Deus, desses terríveis pecados. Nós não queremos aborrecer ao Senhor e nem tampouco, Senhor, semearmos intriga entre o povo de Deus, para que a sua alma, ó Deus, venha abominar a nossa atitude. Antes, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a preservarmos a paz junto ao teu povo, a pureza e a retidão junto à tua igreja. Dá-nos, ó Deus, um espírito pacificador, que nós não venhamos a ser provocadores, semeadores de contendas, mas que antes, ó Deus, nós possamos ser agentes da paz, promovendo a harmonia, ó Deus, nos relacionamentos da família da fé. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos também isso em nossa casa. Que nós também possamos, ó Deus, ter paz em nosso coração, possamos ter mansidão, domínio próprio, ó Deus, que nós possamos viver em amor, promovendo também a paz no seio de nossa casa, Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Renova, Senhor, a nossa fé e a nossa esperança, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, confiados em Ti, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero me colocar aqui à sua disposição. Se você precisar conversar com o pastor, se você está sentindo-se profundamente triste, se você está com medo também, até mesmo de entrar num processo de depressão, porque se sente sozinho, se sente isolado, procure ajuda, procure o seu pastor, converse com ele. Nós podemos orar juntos, lermos a palavra de Deus juntos, marque uma hora, ou se você não puder se dirigir até a igreja porque você faz parte do grupo de risco, ou porque você tem acima de 60 anos, a gente pode marcar uma videochamada, a gente pode conversar, mas eu gostaria que, se você está se sentindo só,
Se você está se sentindo triste, abatido, procure ajuda. Nós temos visto muitas pessoas nesse tempo de isolamento sendo tomadas por essa profunda tristeza, estão cabisbaixos, cansados. Então, num momento como esse, nós precisamos cuidar uns dos outros. E você tem o seu pastor que você pode pedir ajuda. Você pode contar com ele para as suas orações, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos, uma ótima noite, em nome de Jesus.